É, perdemos a final da Copa do Brasil de 2025. Um resultado que abala todo vascaíno, pode ter certeza. Perdemos para um time que, tirando a parte esportiva dentro de campo, o Corinthians até fez um jogo bom hoje, jogou bem no Maracanã. Foi um jogo equilibrado, poderia ter saído resultado para qualquer um dos dois lados. Mas perdemos para um time que está com transfer ban. Sei lá, o Corinthians levou mais de 10 transfer bans durante o ano. Perdemos para um time que tem uma dívida em mais de 2 bilhões de reais. Perdemos para um time que não paga os jogadores que contrata e que continua utilizando eles dentro de campo para os clubes que eles respectivamente compraram os direitos econômicos. Perdemos para um Corinthians que esteve. Perdemos para um Corinthians que esteve muitas vezes esse ano mais em páginas policiais do que em páginas esportivas. E o Vasco que tentou se reorganizar durante essa temporada, desde o ano passado, pagando suas dívidas, pagando salários em dia, pagando todos os jogadores que contrata, tentando realmente colocar a casa em ordem com o presidente Pedrinho, perdeu o campeonato. Mas isso acontece, isso é do futebol. A partir do momento que a CBF deixa isso acontecer, qualquer resultado pode acontecer dentro de campo. Um dia que era para ser de festa para o torcedor vascaíno se preparou para essa festa. Infelizmente o resultado não foi como a gente queria. A gente fica até sem palavras para falar, mas analisando aqui a partida para vocês, para quem veio ver a minha análise sobre futebol, eu sabia que era um jogo muito perigoso, um jogo equilibrado, 50-50, como foi, os dois jogos foram muito equilibrados. E o Corinthians fez algo que ele já tinha feito no jogo contra o Vasco em São Januário, no qual ele tinha saído vencedor por 3-2. O Corinthians fazendo uma saída de três com o Ranielli, com o Gustavo Henrique e com o André Ramalho e espetando seus dois laterais como alas. E aí trazia os seus jogadores de meio de campo, que eram os pontas, né? Que por um lado o Bidon, pelo outro lado o Martínez, vinham todo mundo jogar por dentro. E aí tinha esse desencaixe, né? O Mateuzinho conseguia escapar livre, tanto que essa jogada só parou de acontecer quando o Diniz colocou o Puma para colar no Mateuzinho. O Corinthians teve duas possibilidades com o Mateuzinho recebendo essa bola longa de um desses três jogadores que iniciavam a saída do Corinthians livres. E aí saiu um dos gols do Corinthians. Um Vasco muito espaçado, eu senti o Vasco completamente nervoso e principalmente desatento no início do jogo. O Vasco não conseguindo se impor, é claro que existe um adversário, mas o Vasco não conseguiu se impor. Leva o gol do Yuri Alberto nessa jogada que eu já falei pra vocês. O Cuesta muito longe do Yuri Alberto. Eu acho que em algum momento o Cuesta desdenhou que o Yuri Alberto poderia receber essa bola livre. Acabou cochilando e aí você perde a referência do atacante por um segundo, já era. Você deixa o atacante como o Yuri Alberto ser cara a cara, uma hora ele vai fazer o gol. E o Vasco demorou a entender essa jogada do Corinthians, essa bola longa do Corinthians. O Vasco quase leva o segundo gol. Mas o Vasco entra no jogo a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo. O Vasco começa a marcar melhor, começa a encaixar mais a marcação, começa a gerar mais situações de gol. E o gol do Vasco sai na jogada que o Barros consegue recuperar a bola no meio de campo, no erro de passe do Ranieri. O Vasco consegue acelerar essa jogada, o Felipe Coutinho faz a bola chegar no Andrés Gomes, o Andrés Gomes balança essa bola para dentro e acha o Nuno Moreira, que era o outro ponta lá do outro lado, pro Vasco empatar o jogo. E no segundo tempo eu tinha muita certeza de que o Vasco viraria esse jogo, porque o Vasco volta bem no segundo tempo, o Vasco começa a pressionar o Corinthians, recuperar a segunda bola. Só que aí entra aquele fator que a gente sabe que existe no futebol. O Corinthians começa a picotar o jogo, os jogadores do Corinthians começam a cair em campo, começa a simulação, começa a discussão, e o Corinthians consegue entrar novamente na partida, de briguinha em briguinha, né? E aí um lance que o Puma bobeia na lateral esquerda, tenta um drible e perde essa bola. O Barros vai dar o combate no Breno Bidon e leva um drible desconcertante, né? Ali você não pode levar esse drible. Você segura o pé do cara, segura o calção dele, porque você vai estar em muita desvantagem. O teu lateral estava lá na frente, o volante de marcação perdeu essa bola que estava cercado. E aí tinha três jogadores do Vasco cercando o Breno Bidon. E ele leva esse drible. E aí eu já vi, já era, cara, provavelmente. E aí, se eu não me engano, era o Cuesta e o Robert Renan que sobraram laterais contra três do Corinthians. E o Roberto faz movimento de ruptura nas costas do Robert Renan e consegue não ficar impedido. Eu acho que o Cuesta poderia ter dado um passo para trás. O Cuesta também perde ali o Memphis Depay na marcação, acaba. Eu acho que ele ficou olhando muito a bola, perdeu a referência nas costas do Memphis Depay. E aí o Yuri Alberto não preferiu não finalizar no gol, preferiu fazer o passe no Memphis Depay, que era a melhor escolha ali. E aí o Corinthians faz 2-1. Depois dali o Vasco
se perdeu um pouco na partida. Eu acho que o Diniz mexe muito cedo colocando o Verratti e recuando o Nuno Moreira a princípio para dentro, né, cara? Ele tira o Barros, recua o Nuno para dentro, acaba. O Vasco tava até funcionando, ele tira depois o Felipe Coutinho, coloca o Tietê. Um Vasco que tava funcionando, que talvez poderia ter chegado ao gol, ele tentou ir logo pra bola cruzada na área, pro desespero. O Corinthians fez muito antijogo, mas isso é normal, porque a gente já sabia que isso aconteceria. O tempo todo o jogador do Corinthians caído, pedindo atendimento. E o Pereira Sampaio só deu 7 minutos de acréscimo, poderia ter dado mais, deu 8 na verdade, né? Mas o jogo ficou muito tempo parado. O Vasco teve possibilidades para empatar, essa bola rondou a área de um lado pro outro. O GB teve uma oportunidade que ele poderia ter finalizado melhor. O Vasco teve até uma bola do Verratti, né, que o André Ramalho tira da cabeça dele, que provavelmente seria um gol do Vasco. É muito sofrido, é muito dolorido, dá vontade, dá muita raiva no torcedor do Vasco, dá uma vontade. Cara, chegamos tão longe pra isso, mas eu vou pelo lado contrário, cara. Eu vou somente eu, pelo menos no meu caso, cara. Eu vou agradecer a Deus por cada momento que a gente viveu nessa temporada, de poder chegar, de lutar pelo título, e esperar que o Vasco continue, e somente esperar que o Vasco continue desse jeito, melhorando a cada ano. Só perde quem chega. Perdemos, fomos vice-campeões. Eu sei que é extremamente dolorido em mim, né, cara? A gente fica desolado quando termina o jogo. Dói muito, dói demais. Porque a gente tinha capacidade de ser campeão. A gente tinha um time muito equilibrado quando o Corinthians ele é pau a pau, tanto que os dois jogos foram extremamente equilibrados. Poderia ter saído para qualquer um dos dois lados. Mas perdemos, cara. E aí vem o choro do Verratti. Mas é como eu falei ano passado, né? Esse choro do Verratti ainda vai virar um choro de felicidade. Pode ter certeza disso, cara. Esse choro, essa lamentação, essa angústia que o Vascaíno sofre. Mais um ano sem conquistar o título, chegamos tão perto. Mas eu tenho fé e eu tenho certeza que ano que vem nós vamos chegar de novo em outra final, independente do que for. Nós vamos chegar com condições de ser campeão. Não podemos desistir. Jamais. Lutamos até o fim. A torcida lutou, apoiou, foi todo mundo hoje pra rua, teve aquela comoção. E não aconteceu. Foi no detalhe. Perdemos esse título. Um detalhe, um drible que o Barros levou, que é um menino do Vasco, que assim, veste essa camisa com muita felicidade. Eu vejo o Barros vestindo essa camisa do Vasco, levou o drible, depois saiu o gol do Corinthians. Em pequenos detalhes perdemos o jogo. Mas futebol pode sair para qualquer um dos dois lados. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que esse choro de tristeza do Verratti, de todos os milhares, desses 20 milhões de vascaínos que existem pelo mundo, ainda vão se tornar um choro de felicidade em algum determinado momento. Nós não podemos desistir, não podemos abaixar a cabeça. O Corinthians vai se iludir ao ponto de que tá tudo certo no clube, receberam a premiação, foram campeões, mas tá indo por um caminho muito triste. Um caminho onde não paga ninguém, um caminho onde faz contratações como o do Memphis Depay, que o time não tem condições de contratar. Um caminho onde cresce 1 milhão por dia a dívida da Arena do Corinthians. Então é um título que premia tudo que tá dando. Então é um título que premia tudo de errado que o Corinthians fez durante esses últimos anos. E o que o Vasco fazia mais ou menos ali 1 ano e meio não é premiado. Mas o futebol é assim, cara. A gente não pode esperar justiça. A gente não pode esperar justiça pelo que acontece externamente para acontecer dentro de campo. Com o fair play financeiro, que vem no futebol brasileiro, a gente espera que não aconteça mais o que acontece com o Corinthians. Porque eu fico triste, cara. Eu sei que os torcedores do Corinthians vão comemorar muito, mas vocês estão indo por um péssimo caminho. Um caminho que só não vai até a falência porque a gente sabe. Tem uma grande torcida, tem um clube, mas se fosse muitos outros times já teria, irmão, fechado as portas. O Corinthians vai por um caminho onde não paga ninguém, tem uma folha salarial alta, faz contratações caras e continua da forma que tá. E é isso, cara. Vasco versus Corinthians, perdemos dentro do Maracanã. Muito dolorido, né, cara, hoje o dia pro torcedor do Vasco. O jogo do Corinthians era esse aí, ó. Saída de 3, espetava os alas, fatiada para encontrar o Mateuzinho. E uma pequena bobeira que o Vasco vai dar, olha aí, de novo, era toda hora essa mesma jogada, cara. E aí, se você der espaço, você vai ter problemas. O Corinthians mostrou como atacaria. E aí, ó, o tempo todo é a mesma jogada, cara. O Corinthians mostrou como atacaria e como seria perigoso no jogo. O Vasco precisou levar o gol para encaixar a sua marcação. E foi um Vasco que produziu pouco no jogo de hoje, né? Teve até algumas situações de gol, mas o Corinthians conseguiu se defender bem.
O Vasco não produziu tanto. O Corinthians, por exemplo, no segundo tempo produziu uma chance e fez um gol. Não foi um jogo de grandes chances de gol. Olha aí o gol do Corinthians, encaixe na marcação. Aí o Andrés Gomes vem saltar, que tava marcando o falso ponta do Corinthians por dentro, que era o Martínez. Vem essa bola longa aqui. Eu acho muito que o Cuesta subestimou o Yuri Alberto nesse lance. A bola viajou muito, dava tempo dele ter encaixado melhor ali no Yuri Alberto e ter tirado pelo menos o espaço para não deixar ele fazer a finalização. Agora é crucificar o Cuesta, veio fazendo aí bons jogos o Cuesta. No jogo de hoje, deu um vacilo, mas como é final, a gente vai sentir muito isso. E funcionou o que o Corinthians planejou para o início do jogo. Funcionou o que planejou para o início do jogo e o Vasco não conseguiu. Que era essa movimentação de Yuri Alberto, fugindo da marcação dos zagueiros do Vasco. E o Corinthians tem outra grande oportunidade, só que o Yuri Alberto acabou desperdiçando, chutou para cima. Como é dolorido, cara, rever isso daqui. O Vasco perdendo muitos duelos, cara. O Vasco não pode perder duelo no meio de campo. Hoje era um jogo pro Vasco se impor mais fisicamente contra o time do Corinthians. A gente não conseguiu essa imposição física. O Vasco conseguia ser perigoso com jogadas do Andrés Gomes. O Nuno Moreira hoje fez um bom jogo, não só pelo gol marcado, mas pela movimentação dele. O Nuno e o Andrés Gomes, pra mim, hoje foram os melhores jogadores do Vasco dentro de campo nessa partida. Teve essa jogada tentativa de cabeça do Thiago Mendes. Eles dois, pra mim, foram os melhores realmente do Vasco, porque foram os jogadores que mais conseguiram causar perigo ao gol do Corinthians e mais estavam conscientes dentro do jogo. O Vasco teve essa possibilidade do Ryan que ele faz no Felipe Coutinho. E aí, é o que eu falo, cara, final é muito detalhe. Não tem outro jogo. Você tem que aproveitar cada pequena oportunidade. Essa bola, olha por onde ela vai passar perto do Felipe Coutinho. Em 1 milésimo de segundo. Faltou isso aqui no segundo gol que o Vasco levou, ter feito a falta no Breno Bidon. O Barcos sequer tinha cartão amarelo. Aquele ali era um lance claro que ele parava a jogada no meio de campo. Você tem que parar a jogada no meio de campo. Isso aqui é básico do futebol. O gol do Vasco, gol do Nuno Moreira. Essa bola do Andrés Gomes pra ele. E vem a emoção do torcedor do Vasco. O Vasco vai terminar bem o primeiro tempo. Vai voltar bem. O Vasco, depois do gol do Corinthians, daquela agência do Yuri Alberto, o Vasco tomou o controle do jogo. Conseguiu jogar, conseguiu colocar mais a bola no chão. E o Vasco, eu acredito que assim, tem uma ideia de jogo melhor do que a do Corinthians. Mas o Corinthians soube jogar o jogo, soube jogar nos contra-ataques, soube aproveitar muitas oportunidades que teve. E um jogo tão equilibrado, isso faz a diferença. E a jogada do Andrés Gomes, que vai no Moreira. E faltou experiência para esse time do Vasco no jogo de hoje. Faltou mais casca de chegar em final. É um time do Vasco jovem, vale a gente também ressaltar isso. Gol do Nuno Moreira. O Vasco volta bem para a segunda etapa, controla o jogo, vence segunda bola. Mas já era um aviso. O Vasco com a linha muito alta, jogada de mano a mano o tempo todo lá atrás. O Cuesta faz essa falta aqui em cima do Memphis Depay, que era realmente para ele ter feito. Esse lance aqui tu para, cara. Faz a falta. Isso aqui é a famosa falta tática. Não deixa acontecer o lance do jogo. E aí começa. O Wilton Pereira Sampaio primeiro já era pra ter marcado a falta ali. Ele não marca. Isso aqui foi muito falta do Ranieri, mas ele não marca. Ele deixa o jogo rolar. Ele vai marcar depois que o Corinthians finaliza. Aí o Corinthians vai começar a parar o jogo. Faltinha aqui, faltinha ali, jogador no chão. Isso aqui foi 2 minutos pra cobrar um escanteio. E o Wilton Pereira Sampaio deu 8 minutos somente de acréscimo. E aí falta do jogador do Corinthians. O Corinthians conseguiu voltar pro jogo dessa maneira, porque o início do Vasco de segundo tempo era bem melhor do que o do Corinthians. E aí, ó, de novo, esse aqui é o lance do Yuri Alberto. O juiz ele não dá nada. Mas repare, não é choro não. Mas ele chutou o Thiago Mendes, cara. Ele chutou o Thiago Mendes. Se é jogador de outro time, era expulso, cara, nisso aqui. Olha só. Tem agressão em cima do Thiago Mendes. Olha. Ele chuta o Thiago Mendes, cara. Ele chuta o Thiago Mendes. O juiz dá cartão amarelo pra cada um jogador. E é muito triste, cara. Muito triste. Eu não tô falando aqui que o Vasco foi... que perdeu o jogo pela arbitragem. Mas se é uma arbitragem justa, tem movimento do gatilho. Cara, o jogador do Flamengo, por exemplo, lá contra o Racing, foi expulso por menos do que isso pelo movimento do gatilho. E aí o gol que o Vasco leva, olha a exposição do Vasco. E aqui,
Cara, um segundo que o Cuesta perde a referência do Depay. O Robert Renan não conseguiu. O Robert Renan ficou vendido, né? Ficou entre ir na bola e marcar as costas. Eu acho que ele poderia ter marcado as costas e ter induzido o Mateuzinho a vir mais pra dentro e tentar a finalização, por exemplo. Mas aí na exposição o Vasco vai lá e leva o gol. Olha aí. É um segundo, cara, que você perde sem a referência, você perde o jogador que você leva o gol, cara. E aí, é claro, eu não vou cobrar a torcida do Vasco ficar cantando depois que leva o gol, porque eu sei a apreensão que é dentro do estádio. É difícil, cara, é difícil o sofrimento que a gente tá há muitos anos. Parecia que seria agora, mas não foi. É uma angústia absurda, irmão. O Vasco vai ter essa jogada que vai pra escanteio. E que o jogo ficou muito parado, cara. Assim, se jogará no mínimo pra 9, 10 minutos de acréscimo, pelo tanto que ele ficou parado. Mais um lance de falta, agora do Carrillo em cima do GB. O GB que teve uma chance muito grande de fazer o gol, mas não fez. Muito grande chance do GB que vai ter. Lance do Mateuzinho em cima do Andrés Gomes, lance faltoso. Teve até uma reclamação, né? Olha só aqui. O Mateuzinho ele pega somente na perna do Andrés Gomes por trás. No final, tivemos ainda uma tentativa do GB, pressão final do Vasco. Vou ver se eu consigo passar aí pra vocês as imagens. Machuca muito o torcedor do Vasco essa derrota. A gente fica até sem palavras, cara, mas eu tento trazer uma análise mais completa aqui pra vocês, alguma coisa, não sei. Mas é isso, cara. Levanta a cabeça, não se deixa bater. É isso, cara. Sem nem mais o que falar. Fui.